Oi, vim aqui gravar esse conteúdo pra vocês, porque o mês de setembro, gente, nós refletimos absurdamente sobre inúmeras questões e eu tenho pensado sobre o quão responsável é nós falarmos sobre isso e falarmos com verdade, falarmos com integridade, falarmos de forma transparente. Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que é uma pauta que eu sempre trouxe. Saúde mental é algo que faz muito sentido pra mim, sabe? Abordar e ser vulnerável nesse ponto. Porque às vezes a gente não quer transparecer, né, alguma fraqueza, principalmente quando a gente tá vivendo aquele momento ali, porque nós sabemos muitas vezes que as pessoas ao nosso redor podem se preocupar, podem querer ajudar de uma forma que elas não vão conseguir naquele momento, sabe? Então, às vezes a gente prefere se calar para não preocupar essas pessoas, para não criar, né, essa demanda delas quererem, de certa forma, fazer algo por nós. E eu lembro que o mais desafiador desse contexto todo foi sustentar uma Yara que não estava bem para todas as pessoas pensarem que eu estava bem. Olha que loucura, isso é muito desafiador. Nesse contexto, eu acho muito legal falar sobre o início, né, sobre o meio, e sobre o momento em que eu percebi que as coisas estavam começando a melhorar. Eu comecei a sentir esse cansaço com alguns indícios, assim. Eu primeiro pensei que era só uma fraqueza física. Eu tinha passado por algumas crises de cólica renal muito forte. Posteriormente, eu tive dengue hemorrágica. Já era a segunda vez que eu tava tendo dengue. E eu comecei a sentir uma fraqueza física muito grande. Ao mesmo tempo, eu tava sentindo muita apatia, muita falta mesmo, sabe? De vontade de fazer qualquer coisa. E isso começou a me intrigar um pouco, porque eu sempre fui uma pessoa muito disposta. Eu sempre fui muito executora, então eu não ficava naquela de, ai, será que eu faço? Será que eu não faço? Eu simplesmente fazia, sabe? E eu tava com muita dificuldade de fazer. Eu só tava conseguindo pensar que eu tava muito desanimada, que eu tava muito cansada, que eu não dava conta, que eu não ia conseguir, por que eu tava assim, e ficava naquele questionamento o tempo todo, tipo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? Eu não sou essa pessoa, eu não sou assim, eu sou muito disposta, eu sempre fui isso, eu sempre fui aquilo. E assim, a minha primeira reação foi perceber esse desânimo, a segunda reação foi me culpar por estar dessa forma. Eu ficava o tempo todo falando, não posso ficar assim, meu Deus do céu, eu não posso ficar desse jeito. Gente, por que eu tô desse jeito? E isso tornava tudo ainda mais difícil. E quando eu tentava falar sobre isso com alguém, as pessoas falavam comigo, não, mas é assim mesmo, às vezes a gente sente esse cansaço mesmo, levanta e faz, olha, tudo certo. Gente, essa noite eu não dormi nada. Eu coloquei DIU, então assim, eu tô sentindo uma cólica fora da realidade. Não dormi bem, mas enfim, tá tudo ótimo. Eu lembro que eu ficava questionando muito, sabe, o contexto. Então começou com esse desânimo e um cansaço muito grande, um cansaço assim, muito além, sabe? E eu não tava fazendo nada de anormal, assim. Eu tô vivendo 7 dias de uma rotina muito exaustiva, eu tô dormindo 2 horas por dia, nada. Tipo, tava tudo dentro do normal, sabe? Dos conformes, assim. E aí, um dia, depois de sentir isso por vários, eu não consegui trabalhar. Eu lembro que eu acordei, tomei um banho. Quando eu ia colocar minha roupa, eu cheguei assim na porta do quarto da minha mãe. Eu falei com ela, mãe, eu não consigo ir trabalhar. E tipo assim, isso nunca tinha rolado, gente. Minha mãe falou, filha, como assim você não consegue? Deita e dorme então, não precisa ir. Eu falei, não, mas não é só não conseguir. Tipo, eu realmente não consigo mais trabalhar. E nesse primeiro momento, ficou parecendo apenas um burnout, né? Um esgotamento físico intenso por causa do trabalho, mas não era só isso, sabe? Depois eu comecei a entender uma série de fatores quando eu procurei a psicanálise, que foi cerca de 15 dias depois que eu fiquei bem mal, assim. Eu vivi um ciclo de não conseguir levantar da cama, de não querer, assim, fazer o mínimo, sabe? Tomar um banho, beber uma água, tipo, não conseguir comer. E eu comecei a emagrecer, eu comecei a sentir uma fraqueza além. E o que mais me incomodou e me fez procurar a psicanálise, a terapia, foi não dormir, sabe? Teve uma semana que eu fiquei cerca de 4 dias dormindo, cochilando no cansaço extremo. Então, tipo,
Eu virei literalmente 4 noites e foi muito, muito, muito perturbador. Vocês não têm noção, gente. Tipo, não era uma insônia normal. Foram uma sequência de dias sem fechar os olhos, sem conseguir dormir. E nesse contexto de não conseguir dormir, eu lembro que eu pedi ajuda, sabe? Eu falei, olha, eu realmente não consigo dormir, eu preciso de fazer isso por mim, tipo, eu tô vivendo um caos absoluto dentro da minha cabeça, eu preciso muito dormir. E aí eu fui procurar ajuda. Nesse momento que eu fui procurar ajuda, além da terapia, eu resolvi fazer alguns exames, falei, preciso fazer alguns exames de sangue pra eu entender. E me sugeriram um médico ortomolecular, foi uma coisa que me ajudou muito, mas que envolveu muitos custos, assim. Eu acredito que ter começado com a terapia e continuar com a terapia me ajudar absurdamente, sabe? E mais do que isso, ter procurado a terapia já desde o primeiro momento e o psiquiatra teria acelerado meu processo muito mais, assim. Eu acho que eu teria tido uma resposta muito antes do que eu tive. Eu acho que esse combo teria me dado um retorno, assim, uma resposta muito antes do que eu tive. E eu lembro que eu fui muito receosa com o médico, sabe? Eu ficava assim, não quero ir em psiquiatra, não quero tomar remédio, não quero ir em psiquiatra, não quero tomar remédio. Gente, eu sei que eu ficava repetindo isso várias vezes. Tipo, eu realmente não queria de jeito nenhum. Eu falava, eu não quero tomar remédio, eu não quero ficar dependente disso. E assim, não sei vocês, mas eu tinha uma sensação que o psiquiatra era coisa de louco, sabe? Eu falava assim, gente, a pessoa procurar um psiquiatra, ela tem que estar no auge da loucura, assim. E realmente, assim, a palavra do médico psiquiatra, a sensação que dá é que é realmente um descontrole mental muito grande. E a gente subestima essas coisas da mente, sabe? Eu falo isso porque eu sempre convivi com pessoas que abordavam essas questões, mas eu nunca tive noção do que realmente era, sabe? Eu, inclusive, acreditava bastante que dependia quase que 95% de uma reprogramação mental, assim. Eu falava, gente, mas é só você decidir que você não vai se entregar pra isso, tipo assim. E eu ainda levava pra uma vertente um pouco religiosa, porque eu falava, cara, tem que pedir ajuda a Deus, tem que consagrar um momento, assim, pra você orar pela sua mente. E, gente, eu não tô desprezando nada disso, sabe? Eu não estou menosprezando nada disso. Mas, assim, o buraco é muito mais embaixo do que a grande maioria das pessoas pensam. Essa é a realidade. É muito além, sabe? É, tipo, muito mais embaixo. E eu falo isso porque muitas pessoas, né, às vezes têm um transtorno de ansiedade, tem uma crise de pânico, uma crise de ansiedade também, e acredita que é isso, sabe? Mas a depressão é muito diferente e a depressão profunda, ela consegue ser ainda mais intensa. Então, é uma apatia imensa e uma falta de controle muito grande sobre aquilo que você está sentindo e sobre os seus pensamentos. Então, assim, é uma coisa que vai muito além da vontade do indivíduo, sabe? Da condição de escolher os pensamentos do indivíduo. Do livre-arbítrio de decidir algo por si mesmo. Gente, é uma loucura, de verdade, é muito desafiador. Mas tem saída, né? Desde sempre é o que eu gostaria de deixar muito claro. Porque a Yara, que viveu aquele contexto, jamais imaginaria que ela poderia hoje, no futuro, estar nesse lugar que eu estou aqui agora, de falar com você sobre isso e de dizer com muita certeza e muita clareza que existe um caminho para sair desse contexto, para superar mesmo, sabe? Esse pior contexto, né? Eu não tô falando que, tipo, a depressão ela passa, não. É uma doença, precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento médico, um acompanhamento terapêutico, enfim, o caminho que você encontrar e se sentir melhor, mas não é algo que a gente sente e passa, pensa e passa, sabe? A gente tem meio que essa associação, assim, de que pode ser algo transitório, momentâneo, rápido e que nós podemos escolher mudar. Mas não é tão simples assim.
o meu passo a passo desse contexto. Vou ser bem objetiva. Gente, é muito difícil às vezes gravar com a câmera da frente, porque você tem uma tendência de se olhar na câmera, mas eu tenho que olhar para a câmera. Aliás, se olhar na tela, mas eu tenho que olhar para a câmera. Enfim, primeiro passo foi identificar que algo não estava normal, né? Tipo, tinha alguma coisa errada comigo. Segundo passo foi entender que eu precisava de ajuda. Eu lembro que inúmeras vezes, gente, pra mim foi muito desafiador, porque eu sempre fui muito independente, né? Então, tipo, eu não pedia as coisas para meus pais, tipo, eu sempre tive uma independência financeira desde os meus 17 anos, então, tipo, eu não conseguia trabalhar, eu tive uma crise dirigindo, então eu também não conseguia dirigir, eu precisava que minha mãe me levasse nos lugares, até na terapia mesmo, sabe? Eu tinha medo também de sair sozinha, então eu não queria ir de Uber. Enfim, eu sei que nesse contexto eu precisei de um suporte muito grande e isso me incomodou bastante. Eu sentia muita culpa porque eu sentia o tempo todo que eu estava incomodando as pessoas. Isso era péssimo. Mas eu comecei procurando ajuda através das pessoas que estavam perto de mim. Eu me abri, falei como eu estava sentindo. Comecei a terapia. Depois da terapia eu procurei um médico, eu refiz todos os meus exames de sangue, eu entendi as vitaminas que eu precisava repor, então eu tentei ao máximo dar um up na minha alimentação. Eu não conseguia comer, e a grande parte das coisas que eu comia eu passava mal, então eu entrei num ciclo de vitamina, algumas sopas, assim. Gente, foi muito louco, assim, porque realmente eu saí totalmente da órbita, sabe? Eu tava totalmente desprogramada, sério. A sensação que eu tenho é que eu tive que reprogramar toda a Yara do zero, sabe? Quando você dá um reset, assim, essa era a minha sensação. Tipo, eu tive que ver um reset. Então, refiz esses exames, procurei isso. Nesse contexto da terapia e de buscar ajuda, eu treinava 3 vezes por semana. Foi a única coisa que eu conseguia fazer, assim. Eu não sei como que eu não parei. Os primeiros 15 dias eu parei tudo, absolutamente tudo, assim. Eu não sei explicar. Tipo, eu não conseguia fazer nada. Mas depois que eu fui retomando aos poucos, assim, essa consciência, eu falei, eu tenho que fazer isso, porque senão eu vou morrer. Tipo, eu tinha certeza. Depois de um tempo de tratamento, que eu não vi uma resposta, nisso eu ainda não tava usando nenhum medicamento, eu queria muito morrer, tipo, eu queria muito morrer, eu não queria estar aqui. E eu falava, não, gente, mas eu só quero ir. E eu encontrava diversas desculpas, sabe, pra falar sobre isso. Então, tipo, eu pensava, cara, eu já fiz muita coisa, tipo, eu sou muito nova, eu já conquistei muitas coisas, tá tudo bem, eu desisti agora, todo mundo vai entender. E aí eu pensava ao mesmo tempo, nossa, mas seria uma situação muito triste, né, tipo, pras pessoas que eu amo. Mas ao mesmo tempo que eu pensava isso, eu não conseguia pensar em nenhuma outra coisa. Ou nada disso bastava, sabe? Era muito forte, era muito intenso o que eu tava sentindo, assim. E não era sobre não viver necessariamente, era sobre deixar de sentir. E nada, gente, me fazia deixar de sentir e pensar nessa vontade imensa de não estar aqui. Isso eu posso entrar em detalhe em outro vídeo, mas depois disso eu entendi que eu precisava de um extra. Eu vi muita coisa com a terapia, eu entendi um contexto muito profundo que não era possível entender sozinha. E aí eu decidi procurar um psiquiatra e eu vivi um processo de ajuste de medicação por cerca de 6 meses, assim. Também foi bem desafiador, porque a gente tem um senso de urgência muito grande, principalmente quando a gente tá passando, se numa vida normal, né, num contexto agradável, a gente já tem esse senso de urgência, imagina num momento merda, tipo, que você tá, assim, exausta, que você só não quer estar aqui, você precisa de uma resposta rápida, né, porque você fala, mano, não é possível, eu achei que com 20 dias de medicação tudo já ia melhorar. Eu já ia estar melhor, eu já ia estar com uma mente diferente. Então, assim, a gente tem, né, esse senso de urgência, mas eu acredito que eu tenha demorado, eu não vou colocar 6 meses, mas 4 meses, assim, sabe? Pra me encontrar numa medicação. E foi aí que eu percebi que o contexto de coisas que eu estava fazendo para melhorar estava fazendo efeito. Foi muito louco viver isso. E ao mesmo tempo, eu entendo que hoje, né? Hoje eu entendo, isso foi 2019, então 20, 21, 22, 23, quase 4 anos depois, eu entendo que
Eu vivi um processo muito importante para o meu amadurecimento como pessoa, como ser humano, como empresária, como mulher. Eu também entendo que se a gente pudesse evitar grande parte dos nossos sofrimentos, nós evitaríamos, porque é muito desconfortável. E quando a gente tem a consciência de que os processos eles são para que a gente se torne pessoas melhores, torna menos insuportável. Mas às vezes a gente fala, não, poderia ser um pouco menos difícil, né? Tipo, tudo bem que eu consigo lidar e eu tô esperando, mas, mano, como assim? É muito difícil. Mas foi muito importante. Depois de contar isso tudo pra vocês, eu queria dizer que tem como sair desse lugar. Existem saídas, eu coloquei aqui pra vocês algumas coisas. Hoje eu consigo enxergar, inclusive, outras possibilidades, como práticas de respiração, outros formatos de exercício físico que exigem uma força e uma concentração maior do que simplesmente, né, ir ali pra cumprir tabela. Existem alimentos que realmente impactam, né, nessa situação mental, sabe? Existem coisas que intensificam os sintomas, então as nossas questões hormonais estão muito ligadas a essas questões mentais. Enfim, gente, tem uma série de coisas que colaboram para o processo ser mais eficaz, sabe? Mas basicamente esse seria o meu conselho. Esse processo que muitas pessoas têm vivido hoje, né? É um processo intenso, é um processo dolorido, é um processo que exige paciência, é um processo em que você realmente não vê saída, é um processo em que a melhor opção nesse contexto parece ser desistir, mas é um processo que, se superado, produz grandes frutos e efeitos muito extraordinários para a sua reprogramação mental. No contexto depressivo, é inviável tentar ver qualquer dessas coisas, mas é viável buscar ajuda. E buscar ajuda, gente, nas fontes certas. Por muitas vezes eu desistia, assim, de explicar o que eu tava sentindo, porque realmente existe uma chance gigantesca das pessoas não compreenderem, assim. É mais fácil a gente falar sobre isso com pessoas que já viveram, né, um contexto parecido. Que já viveram um contexto parecido. Então, quem já passou pela depressão certamente vai entender o que você tá falando. Quem nunca passou e tem um pouco mais de sensibilidade vai tentar entender e ouvir. E quem nunca passou e não tem sensibilidade vai trazer soluções para vocês que pareçam ser simples, mas que dentro desse contexto que nós estamos vivendo, naquele momento, é totalmente inviável. Parece que a pessoa que tá te aconselhando, ela tá até delirando, porque ela não consegue mesmo entender. Então a gente não tem nem que sentir raiva dessas pessoas, porque tá fora do campo delas, elas não conseguem lidar e compreender isso. Hoje eu consigo falar sobre isso, tá? E não é há muito tempo, é recente conseguir falar sobre isso, mas eu vejo que o processo de cura, ele exige muita paciência. Então, quando eu pensava em desistir, eu pensava no quão capaz eu poderia ser de melhorar e reforçando intensamente isso. Então, eu lembro que eu fazia terapia 2 vezes por semana. Isso quando eu comecei a entender que existia uma forma de amenizar essa dor, sabe? E nesse contexto de cura, né? Terapia, exercício físico, medicação, processos alternativos. Então eu fui muito para respiração, eu fui para meditação. Eu consegui entender que era possível. Uma coisa muito boa também foi acompanhar algumas pessoas que já tinham vivido o processo e que falavam sobre ele abertamente, entendendo, gente, que é um processo cíclico. Então não era uma coisa que eu fui melhorando numa escada. Era uma coisa em que eu melhorava. Me senti um pouco melhor um dia e no outro dia eu me senti extremamente péssima.
E aí eu começava a melhorar um pouquinho e eu caía numa queda muito grande. E eu comecei a perceber que a verdadeira melhora, eu vi que não era sobre estar bem, era sobre ter uma constância na oscilação dessas emoções. Então era como se no início do meu tratamento, em que eu percebi isso, eu vivia um ciclo assim, sabe? E depois de um processo eu percebi que era assim, igual um elétron, sabe? E depois eu comecei a perceber que era assim. E depois eu comecei a perceber que ele foi ficando mais estável. Então não é sobre deixar de viver aquele contexto e buscar deixar de viver. É sobre fazer com que esse processo seja o mais linear possível dentro da sua realidade. E com muita paciência. Acho que o vídeo já tá ficando muito longo. E eu queria saber, faz sentido pra você isso que eu tô colocando aqui?